Assim, a gente pode começar como eu acabei inserido na fotografia, numa metodologia meio que em casa, desde cedo eu fui acostumado com fotografia. Meu pai fotografa, meu pai tem um arquivo muito grande de fotografia da gente quando pequeno, mas eu tinha a fotografia como algo, uma expressão não artística, muito mais como um registro diário da memória do que própria uma interpretação pessoal. E segui minha vida, assim, não me aproximei da fotografia durante muito tempo. Fiz faculdade, né? E na faculdade eu estava fazendo filosofia, e aí veio vários questionamentos dentro da filosofia, e comecei a pesquisar mais na área da religião, mais nessa área, que era um questionamento que eu sempre tive na minha vida e tal. Então, comecei a ver que nessa história da filosofia, desses questionamentos, no último semestre eu conheci a estética. E aí nossa, tá em uma área que tem a ver com uma expressão cultural, tem a ver com algo que eu gosto, tem a ver com algo que eu não tinha até então, não tinha nenhuma expressão artística, não fazia nada, assim, não desenhava, não me expressava de nenhuma forma, e vi ali na filosofia um momento onde eu poderia, olha, tá aí, a estética trabalha desde lá, a estética já vem lá dos gregos, como essa apreciação do belo, das artes. Eu posso entrar aqui, mas como é que eu vejo, como é que eu entro na estética? E comecei a estudar estética no último semestre, e aí conheci um livro chamado Sobre Fotografia, da Susan Sontag. E aí no primeiro capítulo tem um parágrafo que ela faz uma comparação sobre o realismo na fotografia com o mito da caverna de Platão. Aí peraí, ela usou um parágrafo para fazer isso aí dá pano para manga. E aí eu peguei e comecei a estudar sobre fotografia. Aí eu já entrei no meu primeiro curso, fiz Casa Amarela e comecei a desenvolver a parte técnica, paralelamente desenvolvendo essa parte da pesquisa. E aí fiz a minha monografia. Minha monografia foi sobre o realismo na fotografia. Eu sempre quis ser educador. Desde pequenininho eu quis ser educador. Eu quis trabalhar com isso. Eu sempre quis filosofia. Sempre foi minha paixão. Assim, não desde pequenininho, mas quando eu comecei a consumir literatura, consumir mesmo literatura nacional, literatura estrangeira, eu vi que ali falava de coisas que eu gostaria de entrar mais nela e não gostaria de ficar com isso para mim. Eu acho que você consegue crescer mais em sociedade, né? Você consegue crescer mais quando você expõe sua ideia, porque muitas das vezes você está errado. Muitas das vezes você tem um pensamento e hoje em dia, né, nesse negacionismo que existe, você percebe que existem conceitos que já estão arraigados em você, que você tem que desfazer, porque aquilo ali, de alguma forma, você foi inspirado por pessoas que não estavam num caminho tão moral assim. E aí é bom ser confrontado, é bom você receber um não, é bom você receber se você está errado. Então, essa parte do confronto, essa parte de você ter uma ideia e essa ideia ser debatida. E aí, percebendo isso, eu vi que cada um fala pela fotografia algo de si, da sua preocupação. Aí se tem isso na fotografia, por que eu não continuo estudando fotografia? Descobri um mestrado na comunicação e foi lá que eu me encontrei. E aí eu comecei a entender mesmo o que é a imagem. E aí eu entrei no mestrado, vi várias categorias da fotografia dentro do mestrado, tive excelentes professores lá dentro e também conheci outras vertentes da comunicação, né? A performance, o cinema, e aí você vai entendendo a fotografia e vai vendo que o ato fotográfico, ele não é o final da fotografia, na verdade, ele é só o final da fotografia. O meio, ele é muito mais importante, né? O que se leva para aprender a fotografar. Essa frase já é bem conhecida do Cartier-Bresson, né? Para aprender fotografia, você leva alguns minutos, algumas horas, mas a fotografia mesmo você aprende durante toda a sua vida. Como professor, posso te falar que me dá aí 2 horas que eu te ensino a fotografar no manual e você vai saber mexer em toda a sua câmera, mas a fotografia não é isso, ela é a primeira entrada, ela é a primeira camada, né? Você vai entendendo isso, você vai
somando, você vai colocando cada vez mais camadas nessa fotografia, até o momento onde você, bom, aí eu posso falar. E aí no mestrado eu fui desenvolvendo essa parte também do ensino, da educação, de como entrar em sala de aula, das problemáticas desse poder que eu tinha na mão, porque a fotografia é um poder que o educador tem na mão. Eu tenho um poder aqui de entregar a uma pessoa duas possibilidades. Ou você vai ser um cara mecânico, um operador da câmera, né? Aí, lembrando aí Roland Barthes, né? Você vai ser um operador, você vai ali, vai operar a câmera tal qual qualquer pessoa faz. Ou você pode usar como um microfone, você pode usar aquilo ali como um poder de educar, o poder de, por exemplo, eu posso ensinar você as técnicas da fotografia, mas eu vou levar todo esse tempo para te ensinar coisas que eu não ensino. Por exemplo, em vários vídeos que eu posso te passar no YouTube. Eu vou falar, assiste tais vídeos no YouTube que você vai aprender a fotografar. Beleza, mas em sala de aula, para além das técnicas, eu vou poder te passar um pouco de humanismo, eu vou poder te passar um pouco de um espírito mais democrático, eu vou te passar problemáticas do meio ambiente, eu vou te passar, por exemplo, como você ser uma pessoa que entenda e respeite os gêneros, as classes, as cores, né, as raças, e você, por meio da fotografia, consegue comunicar muito mais do que simplesmente um mecanicismo. O que a gente vê hoje na cidade, né? O que a gente vê hoje em vários locais, professores que fazem um curso simples de fotografia e dizem, eu sou o educador, eu sou o profissional, eu sou um professor. Eu acho que o professor, ele não vem daí. Também não é um dom, né? Um anjo que baixa em você e você, agora eu tenho esse dom de ensinar. Não é isso, é muito mais a paixão por passar o conhecimento, né? Não paixão, simplesmente paixão do pathos, né? Da doença, né? Do grego. Então acho que o educador é aquele que ama, né? Aquela frase super clichê, né? Que quem ama educa. Acaba que essa problemática do professor é esse cara que está preocupado em ser o pai. Durante o seu trajeto, ele foi se aprimorando, tanto como humano, tanto como pessoa, como educador, ele vai aprendendo ali como passar o que para ele é o mais importante, tanto na fotografia quanto nessas questões mais morais, e aí ele usa a fotografia como transporte para essas questões. Então a gente consegue atingir as pessoas por meio da fotografia, e aí eu falo de não só as pessoas que têm a possibilidade de ter uma câmera, a todas as pessoas. Se eu consigo atingir a periferia, se eu consigo atingir a classe mais privilegiada, eu preciso atingir a todos, porque esse papel da democracia, ele está ali, né? Esse papel dessa preocupação em passar. E aí você vai percebendo que na educação tá essa doação, né? O educador, acho que é aquele não que segura o conhecimento para si, porque eu faço desse jeito e assim é a minha maneira. É muito ao contrário. Eu me considero um professor e um educador a partir dos professores e educadores que eu tive. Então, a partir deles, eu fui pensando assim, o que eu posso utilizar de cada um para eu me tornar uma pessoa mais humana. Claro que muita coisa é descartada e muita coisa aproveitada. Então, eu acho que eu sou a amálgama de todos os bons professores que eu tive. Tive alunos já, assim, para citar um exemplo, tive alunos que tive um aluno particular, que isso me marcou demais, ele ia para todas as aulas, ele passou uma semana sem ir às aulas, e era um aluno super motivado. Quando ele voltou numa outra semana, eu perguntei, e aí, o que aconteceu, cara? Tu era tão motivado, não estava gostando da fotografia, o que foi? Será que sou eu? Será que é alguma coisa que eu te falei? O que é? O que você precisa? Ele, não, professor, eu não pude vir, porque o dinheiro que eu tenho para poder vir, eu ganho dançando nas ruas. E passou a semana toda chovendo, eu não consegui dançar, logo eu não consegui vir à sua aula. Eu consegui dançar no fim de semana e eu consegui o dinheiro da semana. Então, olha aí, um aluno periférico que não tinha dinheiro do transporte para chegar na escola, pegou o fim de semana para pegar esse valor para usar ao longo da semana para adquirir o conhecimento. Ele tinha na mão dinheiro, ele poderia fazer o que ele quisesse com ele, mas ele foi
dando a prioridade àquele valor que ele deu àquele... Eu preciso da fotografia. E era um cara que, assim, você via que ele tinha só aquilo. A partir disso, hoje em dia, ele conseguiu devagarzinho, comprou o celular, conseguiu devagarzinho fazer alguns trabalhos com o celular, conseguiu devagarzinho agariar cada vez mais clientes. Hoje ele tem uma câmera, hoje ele dança e fotografa. Então a gente vê que o papel do educador também está em transformar as vidas das pessoas, né? A fotografia tem esse papel de poder dar voz. Quando ela dá voz, ela consegue transformar. Então, se eu sou um negro periférico, eu consigo falar da minha raça, eu consigo falar da minha situação. Só eu consigo dizer isso, porque o papel de fala disso é meu. Não adianta uma pessoa sair do seu conforto, da sua cobertura e ir lá para Vila do Mar ou lá para o Bom Jardim e fotografar como se fosse um antropólogo, olhando como, olha esses seres estranhos, como eles fazem isso no dia a dia, né? Muito pelo contrário, é quem está imerso nessa situação, né? Aí, só para citar um grande fotógrafo, se suas fotos não estão boas o suficiente, é porque você não está próximo o suficiente, né, do Robert Capa. Então, não adianta eu estar olhando ali de longe para aquela situação e tentar comunicar, se aquilo ali não é meu lugar de fala. Só mesmo quem está ali dentro, né, como a gente pode citar também o James Netway, né, um grande fotógrafo que fazia fotografias de guerra, ao invés de ele estar no lado dos vencedores, ele estava no lado de quem estava lutando pelos seus direitos. Então, ninguém mais do que uma pessoa que está imersa na realidade para poder comunicar. E aí, o que me motiva é, eu posso dar voz às pessoas que anteriormente não tinham, através da fotografia. Olá, eu sou Thiago Braga, educador e fotógrafo aqui da cidade de Fortaleza.